certo? Papo de Boleiro na área. É o seguinte, quer acompanhar o programa? Vem com a gente, Spotify e também no YouTube. Tá aí na tela, você entra lá, se associa ao nosso canal e vem acompanhar o bate-papo aqui de bola. Aqui a conversa é diferente, você sabe, há muitos anos, Papo de Boleiro há mais de 15 no ar, mais de 600 entrevistas e hoje a gente vai ter uma inédita aqui. Nós vamos falar com o Márcio Zanardi. Fala, Zanardi, tudo certo? Bom falar com o cara. Tudo bem com você? Prazer, Fernandinho, estar aqui. Muito obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui e poder participar. É muito legal poder ouvir as histórias. E o Papo de Boleiro é um negócio, Márcio, que ele, às vezes, eu ao longo dessa história, eu aprendi que o mais importante é a história, a conversa que o entrevistado tem para falar. E o Papo de Boleiro é aquela conversa que, hoje, normalmente, o jornalista quer falar mais que o entrevistado, não é, velho? E aqui não, aqui é para a gente contar a história, entender um pouco melhor. E o Zanardi, que teve um destaque muito grande, está há muitos anos no mundo da bola, mas teve um destaque muito grande nesse campeonato paulista, dirigindo a equipe do São Bernardo, que é tradicional também aqui em São Paulo, mas passou por uma transformação profissional. Esse foi o grande salto da tua vida, cair num esquema profissional de trabalho? Ah, com certeza, né? Eu já estou há quase 15 anos no futebol e quando eu recebi a proposta para vir para o São Bernardo, eu vim para o Sub-20, né? Tinha saído do Santos porque eu sabia que aqui eu seria o treinador do profissional uma hora, um momento. E o São Bernardo é um clube empresa, tem um dono, tem o Roberto Graziano, tem o Lucas Andrino, que é o CEO. Então são as duas pessoas que a gente realmente troca ideia, que a gente deve satisfação. E é um clube que está crescendo, né? É um clube aí que muito parecido com o Red Bull, com ideias muito inovadoras, com ideias muito bacanas. E graças a Deus eu estou indo já para o meu segundo ano como treinador do profissional, fazendo trabalhos importantes, resultados importantes. Eu acho que com certeza na minha carreira é o melhor momento, né? Com certeza. Você passou por várias equipes como treinador, né? Você esteve no Santos, esteve no Corinthians, né? Onde mais você rodou? Portuguesa, Guarani, iniciei lá no Grêmio Osasco, então eu já rodei bastante, né? Principalmente nas categorias de base. Na Portuguesa eu tive a oportunidade de fazer alguns jogos como interino na Copa Paulista com o PC Guzmão. O PC foi um cara que me ajudou bastante lá na Portuguesa em 17. Fui auxiliar dele, então foi um cara que me ajudou. Era um goleirinho mais ou menos, mas muito gente boa. Um cara Segura, super PC. do bem. Abração, hein, PC. E aí vou em 18 pro Guarani, faço um trabalho muito bacana. Chegamos na semifinal da Copa São Paulo. E aí eu recebo a proposta para ir pro Santos, né? E para ser o treinador do Sub-20 e do 23. E aí é onde eu encontro o Jorge Sampaoli, aí eu faço parte da comissão do Santos com o Jorge Sampaoli. Então, foram momentos importantes na minha carreira, mas assim, acho que na base, os 7 anos que eu fiquei no Corinthians, ganhando todos os títulos, revelando jogadores, foi um momento também com muito prazer e muita satisfação, que eu trabalhei em todas as categorias lá também. E como é esse ioiô? Você vai, assume o principal, aí volta, te mandam de volta para a base. Eu vou e volto. Cara, não é um misto de conquista e de frustração. Na verdade, assim, quando eu vou em 17 para Portuguesa, eu vou para ser o treinador do Sub-20 e montar todo o time para uma Copa São Paulo. E aí o resultado foi acontecendo e nessa mudança caíram alguns treinadores no profissional e aí me chamaram para fazer o jogo do profissional na Copa Paulista. Faço os jogos, mas já tinha, aí o PC me liga, olha, já fui contratado, mas eu quero você aqui no profissional. Então assim, fui muito tranquilo. E aí quando acaba a gestão do PC, ele vai embora, eu recebi uma proposta para ir para o Guarani, para montar o Grupo Magno me contrata para fazer um trabalho lá no Sub-20. Que é o grupo que está no São Bernardo. Mas o presidente não me chamou, eu fiquei esperando, era um momento importante, eu já estava me preparando, mas aí eu vou para o Guarani, acerto, faço um trabalho muito bacana lá. E aí, mas assim, foram poucos jogos que eu subi e desci, né? Mas eu sabia que vindo para o São Bernardo era um alicerce, porque eu fui treinador no Corinthians da avaliação ao Sub-20. Passei por todas as categorias e eu precisava vivenciar o profissional. E eu sabia que no São Bernardo, com as pessoas, com o clube, eles já me conhecendo já há mais de 5 anos, seria um momento importante e eu tive a oportunidade. Qual que é a diferença de comandar a molecada do Sub-20 e jogador profissional? Você gerir homens, né?
essa gestão de homens ali, ela é muito importante. A base você ainda está na formação do caráter, na formação... Você ainda grita, o cara te ouve. Ouve. Mas no profissional eu grito bastante também. Os caras ouvem. Mas tem um respeito, né? Eu tenho 44 anos, tem jogador ali, eu tenho jogador que tem 34, tem 35. Então, assim, acho que falar a verdade com os caras, né? Eles sabem muito, eles te testam ali, eles sabem que tem os conteúdos, mas a gestão do dia a dia... Então, assim... não é só na porrada, né, na verdade. Então, tem uma questão ali de amizade também, tem muita verdade no trabalho. E eu acredito que no profissional ele é mais fácil, porque o jogador ele testa você, ele quer saber realmente se você é um cara de verdade, então... Você, na base, no profissional, o cara leva mais em consideração isso que você falou, do relacionamento, ou se você tem conhecimento técnico? Eu acho que hoje, no mundo moderno de hoje, conteúdo e relacionamento precisam dar juntos. Porque só ter conteúdo e não saber gerir pessoas é muito complicado. Isso é bem gerir pessoas e não ter conteúdo acontece? Muito. Anda? Não anda. Eu acho que não. Hoje não cabe mais isso. Acabou o técnico paizão, boleirão? Eu acho que não acabou, mas... que ele precisa mostrar conteúdo, ele precisa também. Essa tua vida na bola começou como, cara? Meu pai jogou bola, né? Seu pai? Meu pai jogou na Portuguesa, jogou no Santos nos anos 60. Qual era o nome do velho? Wilson Silva. Hum. Jogou, meu irmão jogou. Não é o Wilson, ponta esquerda. Não, ele é o centroavante. E meu pai sempre foi apaixonado por futebol. Era bom, velho? Muito bom, mas também parou de jogar para também... ter que cuidar da casa, trabalhar naquela época, mas sempre foi do futebol, né? Eu cresci num clube, que é o Clube Indiano, e onde meu pai jogava. Zona Sul de São Paulo, o bicho pegava no Indiano. O meu pai foi jogar nesse clube em 77 com o José de Assis Aragão no Moarama. Exato. Ali tinha os patronos do time, o Aragão era um deles. Isso. Tinha o Adamo, o Jorge Adamo, exatamente. Entre outros. E aí nós crescemos ali naquele clube, né? Vivenciando futebol 24 horas por dia. E aí meu irmão jogou, né? O Caio jogou no São Paulo, jogou no Corinthians. Eu joguei no São Paulo, tive uma passagem muito bacana ali no Sub-15, Sub-17, né? Infantil, juvenil. E sempre foi. Só que eu não virei atleta profissional porque eu também fui para um lado mais... dos estudos, né? Não abria mão de algumas coisas que eu acreditava. Também não gostava muito, na verdade, de treinar, né? Então era meio cuidar da minha vida, de gostar do dia a dia ali. Futebol não era prato de comida para você? Nunca foi. Eu sempre tive uma história muito bacana, nunca faltou nada para mim. Então, assim, acho que quando você não precisa tanto daquilo, você não abre mão de algumas coisas, né? Então você não negocia algumas coisas que o futebol que às vezes... eu sempre fui um cara muito... Eu era capitão, né? Então assim, eu entendia do jogo, eu sempre questionava o treinador, não aceitava algumas coisas quando eu achava que estava certo. Então no futebol, às vezes você tem que abaixar um pouco a bola, aceitar algumas situações, imposições. Então, eu acho que eu não ia servir para baixar a cabeça, mesmo sabendo que eu estava errado, enfim, né? Então, ou estava certo. Mas eu não... Fui para o outro lado do estudo, e aí, de uma outra hora, virei treinador de futebol no Amador, fui ser treinador do Mackenzie, treinador de Liga Jurídica, OAB, fui fazer coisas aí para poder implementar o que eu estava aprendendo nos estudos. Seu irmão deu certo? O Caio é treinador, o Caio hoje está... Ele jogou bola? O Caio jogou até 93, né? O Caio teve uma infelicidade, ele quebrou antigo a tíbio perônio, né? A canela, vai. Vamos traduzir. Hoje é a fíbula, hoje é né? fíbula. E ele teve uma fratura no Corinthians em 93, quando ele tinha acabado de subir para o profissional na Copa São Paulo. E aí o Caio virou treinador também em 96, 97. E hoje ele é treinador lá no Emirados Árabes, tá no mundo árabe ali já há bastante tempo, então é um cara que seguiu um caminho e eu fui seguindo o outro também, né? Ele é mais novo ou mais velho? Mais velho. Mais velho? 5 anos mais velho, foi treinador da Seleção Brasileira, Sub-15, Sub-17,
Então é um cara que tem um currículo muito bacana, mas nós nunca trabalhamos juntos. Por quê? Porque foi caminhos diferentes, né? Eu Então, nunca não me lembro de dois irmãos comandando uma equipe de é futebol. verdade. Uma vez ele falou assim pra mim, pô, vamos trabalhar pra você ser meu auxiliar. Eu falei, pô, mas quem sabe você não vai ser o meu auxiliar. Aí virou briga de família. É, mas ele foi seguir o caminho, ele tem uma história muito bacana no mundo árabe ali, e dificilmente volta, né? Então, trabalhou nos Estados Unidos no time que era no Strikers, do Ronaldo. Sim. Então, fez uma história lá fora e eu tô construindo a minha história aqui no Brasil. Você foi estudar o quê? Cara, eu fui estudar o futebol, né? Fiz faculdade, morei fora. Foi fazer faculdade o quê? Educação física? Educação física. Fiz educação física, me preparei para isso, né? E aí fui fazendo os cursos, né? Foi morar fora para estudar? É, morei fora nos Estados Unidos, minha tia morava lá, joguei por lá um pouco, né? Mas a minha vida era aqui no Brasil, fazer... Eu acho que eu nunca perdi essa raiz aqui no Brasil, eu acho que eu queria montar uma história. E aí, em 2010, o Marcelinho Paulista me convida para entrar no Corinthians. Ele era diretor lá, Ele gestor era de base, diretor, né? só que ele não me falou o que eu ia ser, né? Ele falou, olha, vai ter uma vaga de treinador. Eu fui ser treinador da peneira. Quer dizer, era o início do início mesmo, né? Então... Mas eu sou muito grato ao Marcelo, porque eu aprendi muitas coisas, né? Eu fui treinador desde a peneira até o sub-20. E esse lance da peneira é uma história muito louca, porque mudou muito da minha época, da sua, que a gente ia fazer peneira, que o seu irmão foi fazer peneira. Hoje é uma coisa digitalizada, com empresário, bate na porta. Como é que você via esses garotos que iam lá para fazer a bendita da peneira, cara? Fernandinho, era muito maluco, porque eu lembro até hoje, a gente ficava no portão ali no Parque São Jorge, na segunda-feira, fazendo ficha. Apareciam 500, 600 pessoas por dia. Então era muita gente no Corinthians para ir. E a gente tinha pouco tempo, né? De avaliar o jogador, avaliar 20 por 20. Como é que você vai fazer uma avaliação com um jogador desse? Você não faz. É instinto puro na escolha. E aí o cara se destaca muito. Eu comecei a criar uns protocolos diferentes. Por exemplo, assim, eu prestava atenção naquele jogo. Você, infelizmente, tem que relacionar quem foi bem naquele dia. E aí eu passei, segunda e terça, segunda e quarta era avaliação. Aí eu comecei a montar uma seleção da peneira para realmente saber se esses caras jogavam de verdade. Desses 500 que apareciam, quantos ficavam naquele dia? 2, 3. Absurdo. Você já viu muito choro, né? Muito. A gente mexe com um sonho, né? Sim. E aí você acaba com o sonho de muita gente, né? Então acho que eu comecei a profissionalizar um pouco a peneira. Como é que você era o mal da história, né? Sempre, mas eu sempre me preocupei em dar a notícia para o jogador, porque eu já passei pelo lado dele, né? Eu sei ali o quanto os caras te mandavam embora, você não serve, pode ir embora. Então eu não queria isso para o jogador, eu não queria isso para eles. Então eu me preocupava em dar uma satisfação, explicar o porquê que estava saindo. Então assim, eu fui fazendo seleções também. Eu fui montando seleções da peneira para jogar com outra categoria. Aí eu chegava pro treinador, olha, eu montei um time. Você não quer olhar os jogadores? Puta, mas a peneira... Aí eu ia lá, dava porrada nos caras da categoria. E aí eles escolhiam 5, 6. Então a gente começou a criar mudar, uma alternativa criar maior. uma alternativa, treinava os caras da peneira. E pai e mãe que chegava junto, moleque que vinha sem comer, dormia ali. Você deve ter visto muita história dramática, né? Eu já tive pai e mãe que chegou e falou assim, olha, a mãe é o preparador físico e o pai é o treinador. Eu tive casos ali muito complicados no Corinthians, porque os jogadores chegavam no sub-17 e não queria mais jogar pela pressão da família, né? O pai para de trabalhar, a mãe para de trabalhar, os irmãos, se ele não vira jogador, ele arrebenta a família toda. Eu vi muita história complicada ali. Ameaças? Eu tive uma vez, cara, que eu fui num jogo, eu não me lembro aonde foi, que eu vi um cara me xingar desde o início do jogo, porque eu era treinador do Sub-15 e eu fiz o 17 também. E esse cara me xingou desde o Sub-15, quando eu tava saindo, o segurança encostou, ele disse, pô, você acabou com o sonho do meu filho, você mandou meu filho embora. E é muito complicado, né? E aquilo me marcou muito pelo lado negativo também e positivo, porque eu sempre me preocupei em dar satisfação para poder dormir tranquilo. Eu sou pai, eu sei como que é.
Mas eu falei, pô, mas você imagina se o cara tá com uma faca, tá com um revólver, tá ali, né? Porque realmente você acaba com o sonho de muita gente, né? A responsabilidade que a gente tem era muito grande, né? Então eu passei por isso muitas vezes, mas assim, tive muito mais sucesso do que insucesso É nessa porque é aquela situação. coisa, às vezes o pai achar que o moleque é jogador é completamente da realidade dele Normal, se transformar num jogador. É um normal. negócio muito louco, além da relação de afetividade que entra no julgamento do pai, tem a realidade do Sim, cara que joga bem na várzea, às vezes não sim, joga bem para um time, não tem condição, tem preparo exatamente. físico, não aguenta, passou da fase, passou da época. Teve algum momento que você falou assim, porra, não queria mandar esse cara embora, mas eu preciso, Ah, e não tem jeito. várias vezes, porque assim, É não, como um chefe numa empresa quando ele tem que demitir alguém. não é fácil. Pra você ver, ó, o Pedrinho que hoje tá no Atlético Mineiro. Sim. O Pedrinho fui eu que aprovei no Sub-15. E o Pedrinho chegou totalmente desnutrido, ele tinha sido mandado embora do São Paulo, tinha sido mandado embora do Vitória. E eu tava acabando o meu treino, ele já veio direto para a categoria. Então, assim, já tinham procurado alguns diretores e deixou ele para trabalhar comigo. E faltava 10 minutos. Arrumaram uma carteirada para ele poder Deram uma entrar. carteirada para ele entrar e ele apareceu. E aí, quando eu acabei meu treino, eu fui dar uma olhada para os jogadores que não estavam jogando e coloquei alguns testes que sempre tem, né? Ele não pegou na bola, não pegou na bola, não pegou na bola. No último minuto, meteram uma bola na diagonal. Na minha frente, ele dominou uma bola de chaleira. Assim, uma coisa absurda. Eu falei, pô, esse moleque é diferente. Aí, já no outro dia, eu comecei a prestar atenção e colocar ele dentro do trabalho com o grupo. Esse moleque explodiu. E aí, quando eu aprovo ele, os caras me chamaram e falaram, olha, Márcio, você é maluco, porque ele é pequeno, não vai jogar aqui. Eu falei, olha, não importa, mas ele joga muita bola, ele tem muita qualidade. Hoje ele é profissional, seleção já Ele passou. foi uma das maiores vendas do Corinthians pro Sim, Shakhtar Donetsk. sim. Então, assim, eu pude ajudar também nessa forma. O clube entendeu que era um processo, né? Ele se tornou campeão do mundo comigo no Sub-17, nós ganhamos do Barcelona. Então, ele foi e subiu. Mas, assim, a gente teve muito cuidado com ele, né? Quando passaram a confiar em você, falar, meu, tipo essa, questionam a capacidade do Pedrinho, pô, mas ele é, né? Vai por mim. Eu acho que assim, no Sub-17 do Corinthians ali, acho que com os resultados, eu acho que você vai ganhando um pouco mais de credibilidade, né? Porque eu ganhei Copa do Brasil, ganhei Campeonato Mundial, Campeonato Brasileiro, mas a gente revelou muitos jogadores, né? Porque acho que na base o título ele é o que menos importa, e sim o que você faz pro E clube, né? essa deveria ser a É, premissa, mas não é. não Se é, não claro. ganha, mandam embora. Se eu não ganhasse, eu não estaria aqui Sim. hoje também. A gente não estaria trocando essa Sim, ideia. mas eu trabalhei com o Malco, trabalhei com a Arana, com o Pedrinho, com o Michael, que hoje está jogando, o Rony, Duqueiroz, o Marquinhos, eu fui campeão da Copa São Paulo 2012, o Narciso me chamou para ser auxiliar dele, o Marquinhos era meu zagueiro. Então a gente, Marquinhos, o que está no PSG. Paris Saint-Germain, seleção. Então a gente ajudou muitos jogadores ali a se formarem, a ser homens de verdade, né? Mas a gente mexe com muita frustração, né? Então isso é muito complicado. Cara, a categoria de base, Márcio, ela vem com um estigma de uns anos para cá que tudo é comprado, que tudo é arranjado, desde a vaga, o direito a treinar, o direito a trabalhar, a promoção, a ingerência de empresários, a situações até que fogem da realidade de uma coisa natural, que se compra vaga, que se compra espaço, que joga quem joga quem não quer. Essa é a percepção da rua. Acredito que possa isso até acontecer, mas acredito que a realidade maior não seja isso. Você já conviveu, você já ouviu isso com você como treinador de base? Alguma vez tentaram te fazer uma ingerência, tentaram forçar alguma situação, tentaram te subornar ou te cobrar alguma Ah, coisa? com certeza. Aconteceu bastante. Sério? Acontece. Como é que é isso? É isso, professor. Vamos dar uma olhada com carinho no jogador. Precisa dar uma olhada que é de um conselheiro tal. Eu falei, olhar com carinho é ser verdadeiro, né? Então, Era a imagem que, infelizmente, é que a acontece. categoria de base hoje tem para o torcedor. Mas assim, E até isso é ruim porque quem é correto, quem é bom profissional, não tenha paga. dúvida, não tenha dúvida. Mas assim, a categoria de base no Brasil, os clubes grandes são muito profissionais.
não tem muito espaço para isso, né? Eu acredito que os clubes menores, aonde precisa de dinheiro, que precisa de dinheiro de empresário, precisa de dinheiro de pai, o cara tá pagando justamente pro filho dele jogar. Ele não tá Sim. dando dinheiro porque ele ama o clube. Sim. Eu já vi muito Ele disso. está comprando a vaga Ele do tá filho. comprando a vaga do filho, né? Você já ouviu isso? Já ouvi Te isso, muitas ofereceram coisas. dinheiro alguma vez? Já ofereceram dinheiro, vamos conversar, vamos ajudar. Então, assim, é uma coisa assim absurda. É uma coisa assim absurda para você querer. Quando fala assim, preciso que você olhe meu filho com carinho, meu filho. Você já sabe que... Ah, não tem jeito. Meu filho foi mandado embora ali, o treinador é isso, você é um cara. Quando começa a te elogiar, é porque quer alguma O que te coisa. ofereceram já? Não, só para Grana. conversar, né? Para É. conversar. Mas quando você já corta pela raiz, você não perde Mas nem. você já percebe que é... Não tenha dúvida. Mas isso existe, né, Márcio? Existe, não tenha dúvida. Porque eu acho que isso também eu acho que isso é um dos graves problemas que hoje o futebol brasileiro apresenta. Primeiro, especulação imobiliária, a gente não tem mais campo, não consegue ver os caras jogando, você tem que ir numa escolinha, tem que pagar. É um negócio muito louco. E um dos grandes problemas do futebol brasileiro, apesar de surgirem jogadores, a quantidade de novos jogadores. Acabava um campeonato brasileiro, você tinha 6, 7, 8 caras que eram diferentes. Para se escolher uma revelação, era uma briga. Hoje, para achar um, é uma confusão maior ainda. Eu acho que esse é um dos grandes males do futebol brasileiro hoje, a falta de oportunidade. Primeiro, essa porta que se fechou, não se bate mais lá e fala, posso treinar? Não é todo mundo que consegue sobreviver e conviver. Então, acho que a categoria de base hoje, ela tem um filtro tão desleal, tão limitante, cara, que eu acho que esse é um dos grandes problemas que a gente enfrenta. Não sei, você que é um cara experiente nessa área de base, concorda com isso ou tem outra visão? Eu acho que os clubes se fecharam mais, assim. Por exemplo, você pega hoje, o Palmeiras é uma referência aí com o João Paulo na categoria de base, né? Ficou anos batendo lata. Por exemplo, assim... Eu no Corinthians, eu nunca perdi pro Palmeiras, porque o Palmeiras, a gente sabia que ia ganhar até 2016. E hoje o Palmeiras, né, virou essa referência que é, né? Então, eu acho que, cara, as peneiras, as avaliações, a gente dava mais oportunidade realmente para todo mundo. Eu nunca deixei de olhar ninguém, né? Eu sempre quis observar. Aquela coisa, o cara joga a bola lá, os caras estão correndo, o cara vem de costa, fica conversando. Não, acho que essa falta de respeito, eu acho que não pode existir, né? Se eu tivesse feito isso com o próprio Pedro, eu não tinha aprovado ele, não tinha aprovado entre outros jogadores que passaram por mim. Né? Porque, por exemplo, ele já veio para dentro da categoria fazer avaliação já cortaram alguns caminhos, né? Então ele chegou naquele momento, mas dependeu da minha avaliação. Mas se eu não tivesse interesse, se eu fosse um cara que tivesse só preocupado... cansado, fim do dia... Você entendeu? Então, assim, acho que isso é o mais importante, da gente... Mas aí quando você vai trabalhar num clube pequeno, pô, aí eu saí do Corinthians, vou pra Portuguesa. A Portuguesa, terra arrasada. Só tem a tradição. Só Sempre tradição. Revelou grande jogador, mas Sempre sumiu isso. Sumiu. Isso aí era... E quando era o campo de terra, lá no de areia, lá no Canindé, nem de terra, era eu de cheguei areia. ainda já tinha o CT, mas me mandaram treinar no campo do fundo ali do CT, a grama dessa altura, sem dinheiro, sem nada. Aí eu comecei a montar o time. Então, assim, o Palmeiras mandava embora, eu olhava. O Corinthians mandava embora, eu olhava. Então, tudo que ninguém queria, eu comecei a olhar. E tinha uma vantagem enorme, porque o cara que foi mandado embora, ele fala, peraí, eu não sou ruim para ser mandado embora. Não, às vezes ele foi mandado embora, não pela falta de capacidade dele, é porque tinha um melhor também, né, uma série de situações. E eu falei, eu comecei a pegar, não vou falar refúgio, né, porque é uma falta de respeito, mas o que os grandes não queriam, mas que já tinha uma base. Eu perdi uma semifinal para o São Paulo, do Paulista, com o time que eu montei. Meu time tinha Davó, tinha Mateuzinho, Bidu era o meu lateral esquerdo. Que hoje está no Corinthians. Então, assim, montamos... tem o Vitor Pernambuco, que hoje está jogando Champions League pelo time da Áustria. Então, a gente ajudou muitos jogadores. E aí, eu fui para a Copa São Paulo e perdi para o Flamengo, do Paquetá.
Vinícius do Júnior. Vinícius, numa semifinal com a Portuguesa. Então eu só tinha o trabalho, Fernandinho, só tinha o trabalho. Colocamos 13 mil pessoas no Canindé. Então, assim, a gente reviveu o futebol com trabalho, observando, dando conteúdo, dando atenção para os jogadores. Por que ganha tão mal técnico de base, com tanta responsabilidade? Primeiro, quanto você revelou, quanto dinheiro você trouxe para os clubes? Milhões. Bastante. Você olha o Palmeiras hoje também dando milhões. Bastante. O Pedro foi vendido por 50 milhões. Então, e por que ganha tão mal o técnico? Exatamente. Se você for ver lá fora, os treinadores de base... Você conseguia viver do dinheiro que você ganhava? De jeito nenhum. De base? No Corinthians, sim, né? No Santos, sim. Mas Portuguesa, não. Portuguesa, eu ganhava 3 mil reais. Como você se virava? Já casado, com filho? Já casado, com filho, com uma estrutura familiar, né? Então, graças a Deus, nunca faltou. Mas eu pagava para trabalhar. Com certeza. Com certeza. Isso é contramão, né, cara? Contramão. E eu era treinador do Sub-20, hein? Então, assim... Um cara do Sub-10 ganha quanto? 1.000? Coitado. Ou paga? Coitado. Hoje, os clubes grandes, hoje você pega Flamengo, São Paulo, Atlético Paranaense, já tem um investimento muito bacana na base, né? Então, foi assim... Eu acho que quanto mais novo, ele precisa ganhar mais. Acho que para poder formar, acho que tem perfis diferentes, né? Tem treinador que só serve para trabalhar com jogadores menores. Eu acho que vale a pena realmente um investimento no treinador. Senão fica essa briga, né? O cara quer sempre chegar no alto porque ele precisa ganhar mais. É esse que é o problema. O cara quer ganhar campeonato para ter currículo, para poder justificar um aumento de salário, um crescimento na profissão, mas ele não está lá para fazer o que ele tem que fazer, que é formar jogador. E principalmente formar cidadão, porque a maioria não vai virar jogador de futebol. De 1.000, quantos viram de categoria de base? Olha, se eu falar que vira 30, 20... Desses 20 vão para time grande? Poucos ainda. Olha só, eu tô falando uma carreira de 14 anos, eu falei 10 jogadores aqui, né? Você falou que você sempre teve essa base de família boa, de não precisar da grana, não era o prato de comida. Teu pai foi boleiro, parou de jogar, foi fazer o quê da vida? Meu pai virou empresário, meu pai era dono do Ilha de Capri, ali na Anchieta, uma danceteria dos anos 90 ali. Uma das coisas que me atrapalhou para não ser jogador era ser filho do dono de uma balada, né? Então, meu pai era dono dessa danceteria, era uma rede de motéis ali. Então, meu pai sempre foi empresário e foi um empresário bem-sucedido. Então, me ajudou muito a não virar atleta profissional, mas me deu muita referência no dia a dia ali para ir para um outro caminho. Pô, e você era da balada? Chegava lá depois, cadê o dinheiro e tal? Eu não bebia, né? Eu fui beber depois que eu casei. Eu sempre gostava de sair, gostava da bagunça, mas eu era muito responsável, né? Então eu era mais do esporte ali. Mas eu, assim... Pô, dono de já saía da discoteca, o pai tinha um motel, tinha... Você imagina como é que era. Você imagina aí. Cara, ainda molho claro, né? Porque na época o telhado tava Tinha cabelo, né? Tinha cabelo. Mas assim, foi uma experiência muito bacana. Que louco, né? isso, cara. A vida Teu pai sair da bola pro dono de bares e motéis, cara. Meu pai era dessa parte aí. Ele e meus tios, né? Eles eram cinco irmãos, fizeram o Ilha de Capri nos anos 90 foi uma das maiores danceterias, baladas de São Paulo. Então, assim, ficou aí durante 20 anos muito forte. Nessa época você tinha quantos anos? Pô, eu nasci em 78, né? Então eu comecei ali com 12 anos, 13 anos a acompanhar. E aí vai 98, que a gente com 20 anos, a gente já andava bastante ali. Você imagina eu com 20 anos. Dono da balada, com um hotel na esquina. Porque é filho, você não paga, né? Você só põe os amigos pra dentro e não tem responsabilidade nenhuma. E a mulherada tudo em cima, pô, vamos lá, o cara. Então, isso me ajudou também a não ser um profissional. Pô, isso é legal, porque de repente deu uma estrutura bacana, né, cara? Porque você falou, você
pagava para trabalhar no Corinthians, ganhando 3 pau por mês. Já tinha Na filho, Portuguesa. Na Portuguesa, perdão, Isso. pagando, você com filho, com mulher, Isso. e o velho põe algum lá. E a minha esposa, não, mas a minha esposa, a Fabi, a minha esposa é publicitária, né? É. A Fabiana sempre teve muito bom emprego, sempre me ajudou bastante. Então, hoje a gente tem uma parceria muito legal. Você dá sorte, hein, compadre? Dei só, escolhi a pessoa certa, né? Hoje ela tá comigo aqui, ela vai comigo nas festas, mas ela roeu o osso pra caramba comigo. Você era também. boa pinta, irmão? Olha, eu era bem... Não vou falar boa pinta, mas eu me cuidava bastante, então... Bom de chaveco? Conversava bastante. Dinheiro no bolso? Tá deitado, Porra, hein, não mano? faltava dinheiro, tava bem, né? Então, conseguia sair. Pô, mas você procura confusão, cara, com essa vida organizada, e você vai pra bola pra começar a cortar grama, cortar lenha lá de baixo, técnico de peneira, vai indo. Cara, era o teu barato mesmo, né? Você sabe que até eu entrar no Corinthians, em 2006... Você falou que foi técnico de associação de advogados? Não, na verdade, assim, meu primo é advogado, Maurício. Vai ter um campeonato. Aí ele falou assim, pô, a gente joga um campeonato da OAB aqui de advogado. Porra, tá precisando de um treinador, você não quer ir lá? Porque ele sempre soube que eu jogo. Eu comecei, né? Agora você imagina ser treinador de advogado, juiz, tudo cara frustrado, né? Tudo cara que tentou ser jogador, mas foi muito legal, porque eu dava treino 1h da manhã. Então esses caras saíam de tarde e tal, de noite, então a gente começou a montar treino. Então, meia-noite, 1h, a gente estava dando treino para esses caras para jogar de sábado. Foi o que fazia um complemento para o meu salário, né? Você se virava nos 30. Eu me virava. Aí depois da Liga Jurídica, um outro escritório me contratou para jogar a Liga Jurídica. Então, assim, vários treinadores que hoje estão aparecendo também começaram. O Mackenzie me chamou, porque eu conheci o pessoal, fiz faculdade na Unip. Então, a gente começou, eu começava a ganhar os meus 6, 7 pau por mês dando treino de futebol para esses caras, mas eram horários diferentes, foi o que me ajudou. Ô, Márcio, como é que é sair da terra e ir pra grama, cara? Principal, profissional, time grande, camisa pesada, vestiário limpo, frutinha no café da manhã, bife macio no almoço, colchão legal para dormir. Eu falo que o que eu passei na Portuguesa e no Guarani foi os melhores momentos para minha vida, porque não tinha nada. O que é não ter nada? Não tinha nada. No Guarani, eu fui pelo Grupo Magno. Eles pagavam o meu salário, mas me colocaram no Guarani, e aí quem geria era o clube. Eu fui jogar uma Copa São Paulo, eu não podia treinar porque o clube não tinha funcionário para deixar o Brinco de Ouro aberto. Te deram a chave? Me deram a chave e eu comprava pizza depois do treino, esfirra, do meu bolso para dar para os jogadores. Eu viajava, vamos supor, a gente foi a Copa São Paulo, a federação pagava 25 pessoas. E ali no limite. E aí a gente ia viajar, não tinha dinheiro. Se eu precisasse comprar qualquer coisa fora, não tinha. E eu tinha que pôr do bolso. Então eu precisava comprar gelo, eu que ia comprar. Precisava comprar, um jogador passava mal, eu tinha que levar no médico, pagar, do meu bolso. E eu era o treinador. Você gostava de sofrer assim, irmão? Porque eu me preparei para chegar onde eu tô. Então, acho que tudo é um preparo, porque eu acreditava no trabalho, né? Então, por exemplo, eu fiquei numa sede com Bahia, Internacional, Guarani e um time do Rio, Boa Vista. Boa Vista, pior que a Portuguesa, que o Guarani. Eu sentava aqui, tinha 25 pessoas, eu tinha 20 atletas e 5 de comissão. Olhava para o lado do Inter, devia ter umas 50. E aí eu só podia comer o que o campeonato te oferecia. Os caras com refrigerante, comida a mais. E eu ali quietinho. Ganhei do Bahia, tirei o Bahia. Joguei nas oitavas de final, peguei o Inter de Porto Alegre, 5-0 ganhei do Inter. Então, assim, o resultado esportivo foi muito bom pra gente e mostrava que a estrutura não era o mais importante. O que realmente era trazer os jogadores. Sua mulher foi muito legal com você, cara. Foi demais. A Fabiana é Fabi, né? Fabi. Boa, Fabi. Fabi, te amo. Mas ela foi muito parceira. Ela é muito parceira comigo, né? Então, eu acho que
Ela veio para fazer eu crescer também como O que homem. você deu de volta? Dei 2 filhos maravilhosos para ela. Eu tenho o Luca, 19 anos, que hoje faz faculdade na Unicamp. Não vai jogar bola. Tá indo pro lado da educação física, ele quer vir... Ele queria jogar bola, eu falei, vai estudar, vamos fazer outras coisas que... Né, loiro de olho azul, bonito pra caramba, vai dormir embaixo de arquibancada, tá maluco. E tem a Sofia hoje, vai fazer 12 anos também, que é a minha princesa, veio pra... Então, assim, as 2 pessoas mais importantes foi a Fabiana que me deu e acreditou. Ela foi muito forte comigo, sabe? A história, esse é o lance do Papo de Boleiro, porque é o que tem por trás da história. Você tá ali na vitrine, tá Claro, legal. é. Mas, pô, você dormiu lá no fundão durante muito tempo, sofreu. A gente jogava campeonato sub-15, dormia em alojamento, dormia na escola, dormia no chão. Você é teimoso, né? Passamos muita coisa. Ô, Márcio, o Santos foi a grande virada na tua vida, quando o São Paulo falou, vem cá. Eu acho que foi, porque quando eu fiz trabalhos muito bacanas no Corinthians, na Portuguesa e no Guarani, mas quando eu vou pro Santos, foi o clube que eu menos tive resultado esportivo. Eu não ganhei nada. Mas eu aprendi muito, porque o Sampaoli usava os jogadores do sub-20 e do 23 como sparring. Sim. E eu não sabia o que era o sparring, e o Gabriel Andreatta, que é o executivo de futebol que tá com o São Paulo, me chamou e falou, Márcio, porra, tô precisando que você monte os times para jogar, para treinar com o São Paulo. A maneira que o adversário jogava. Exatamente. Só que o meu sparring era Yuri Alberto, Caio Jorge, Marcos Leonardo, Sandri, Ivonei, Wagner Leonardo, que hoje tá no... Ele tá jogando agora no Vitória. Então, esses meninos que pularam o sub-20 e foram direto pro profissional, eles só treinavam e não jogavam no profissional. E aí eu fui entender. Então, por exemplo, ele ia jogar contra o Flamengo do Jesus. Eu tinha que observar como o Flamengo jogava, a organização defensiva do Flamengo, para fazer uma transição ofensiva. Então, eu montava o meu time da forma que o Flamengo jogava, e aí ele pegava o time titular dele e jogava, fazia esse trabalho. Ele não fazia coletivo, ele não fazia titular contra a reserva, nunca fez. Então, ele simulava a situação de jogo. Situação de jogo. E no outro campo, ele colocava o time reserva com o sparring reserva, fazendo a bola parada do Flamengo. E aí ele só trocava as peças e gastava muito. Ele acabava com o sparring. Então, assim, não tinha desgaste. Então, a parte ruim quem fazia era o sparring. E aí eu ia jogar quarta-feira no Morumbi com o São Paulo, eu não tinha o time. Aí eu ia lá, perdia de 3-0 do São Paulo. E aí ele chegava, bora, vamos trabalhar. Eu falei, professor, deixa eu te falar, daqui a pouco vão me mandar embora, porque eu não tô ganhando. Ele falou, enquanto eu estiver aqui, você não é mandado embora. Porque você tá trabalhando pro Santos, pro profissional. E nós fomos vice-campeão brasileiro. Então, assim, ele foi um cara que me abraçou. Quem é esse gringo, cara? Cara, é um cara diferente. Ele manja de bola? Muito. A comissão técnica dele são pessoas, assim, espetaculares. São caras que entendem. Ele vive muito intensamente futebol. Ele é um cara diferente, é um cara que ele chega... é mala? Para os outros ele é. Para a imprensa, para os adversários. Mas, para mim, foi um cara muito importante. Muito bom. Muito bom. Ele é adorado? Os ele caras é querido? gostam. É querido, sem dúvida. Sem dúvida. As doideiras dele de andar de bike, essas paradas. Então, na verdade, né, tinha alguns paradigmas, né? O treinador tem que ir lá, ele chegava de bicicleta. Uma vez ele foi no banco, parou a bicicleta lá fora e roubaram a bicicleta. Ele achou que estava na Europa. E tinha essas maluquices, né? Mas um dia eu falei, eu tava no começo ainda. Eu falei, Gabriel, queria assistir a palestra dele, queria ver o vídeo dele. E ele falou, fala com ele, né? Eu não vou falar. Aí eu falei, professor, eu posso falar com você? Ele, pode. Eu queria assistir a palestra, o vídeo. Aí ele, tá bom. Virou as costas e foi embora. Eu falei, que mala. Mas eu era um cara que ele fazia os trabalhos, aí ele falava, Márcio, o que você achou? Eu falava o que eu achava, não o que ele queria ouvir. Então a gente foi pegando uma relação. Aí um dia ele me chamou e falou, vem cá, vou participar. O treino é diferente? É. O quê? Não tem preguiça, porrada. O treino, quando a gente fala, é madeirado o tempo todo. Então ele gosta de um time que tem a bola, mas muita intensidade. É um cara assim extremamente... O pé de pressiona dele, e eu tenho isso muito comigo.
são ideias, né, de pressionar, reagir, agredir o adversário. É claro que ele tem a filosofia dele, eu fiz algumas adaptações, porque ninguém é igual, né? Sim. Mas é um cara diferente. Fala que o dia a dia dele é difícil, né? Eu acho que o grande problema do São Paulo é a vaidade, né? Porque uma das vezes eu perguntei, né? Eu perguntei para o auxiliar dele, eu falei, Pablo, como é que foi ele na Copa do Mundo? O que aconteceu? Ele falou, pergunta para ele. Ele brigou com o Messi, né? Na Sim. Copa da Rússia. E aí foi onde acabou todo o problema. Então, vaidoso, né? Então é um cara difícil, é um cara que a verdade dele é que prevalece. Então acho que isso acho que é o maior defeito dele. Cara, e você fez o São Bernardo, um campeonato incrível. Foram eliminados pelo Palmeiras, que foi o campeão. Muita gente dizia que essa era a final do campeonato. Você chegou lá, velho? Olha, Fernandinho, hoje olhando, realmente nós demos um azar danado, né? De pegar o Palmeiras. No sorteio no começo. Mas assim, eu dei várias entrevistas e falei que foi uma sorte, porque eu poderia ganhar do Palmeiras, né? Mas eu joguei de igual para igual com o Palmeiras. Eu acho que o São Bernardo foi uma das poucas equipes que agrediu o Palmeiras no Allianz. Deu sua dor. Deu sua dor. E tivemos um pênalti ali duvidoso, né? Que infelizmente poderia ter sido. Tivemos chance também de fazer o gol, mas ganhamos do São Paulo, ganhamos do Corinthians. O time era melhor que o do Palmeiras? Não era melhor, mas a gente estava num momento melhor. Né? A gente estava num momento muito bacana ali. Nosso Era melhor time. que o Água Santa, que foi o segundo colocado? Cara, eu acho que sim. Eu acho que sim. O Água Santa tem os méritos, com certeza. O Carpini chegou ali porque tem muita capacidade, muita competência. Mas se eu tivesse ido pelo outro lado lá, com certeza eu poderia ter chegado mais longe. Mas futebol não é dessa forma. Mas eu fiquei muito feliz pelo que nós fizemos, sabe? É aquilo que a gente estava falando aqui. O São Bernardo jogou o jogo de verdade. O São Bernardo, em nenhum momento... Não estava preocupado. Podia ganhar de 10 se levasse 9 gols. Eu não gosto de jogar e dar bola para o adversário. Eu não gosto de sofrer. E eu acredito nisso. Eu acredito que eu posso ir para cima, mesmo se eu tomar o gol. Então, foi isso que a gente foi fazendo. A gente está vivendo um momento muito louco no futebol brasileiro. Primeiro, o lance deu de uma abertura muito grande para treinadores estrangeiros que não existia no Brasil. Acho isso bom. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê condições diferentes oferecidas. Para um treinador estrangeiro, sempre tem uma multa alta. Para um treinador brasileiro, agarra, que senão vem outro e pega esse lugar. Essa diferença de estabilidade financeira que vem com a dificuldade que os clubes têm de grana é hoje um dos motivos de sucesso dos treinadores estrangeiros. É lógico que a capacidade, mas existe tempo de adaptação, resultado, fase ruim. Tudo isso parece que é relevado para o treinador estrangeiro e para o técnico brasileiro. Isso é tudo numa fração infinitamente menor. Não tenho dúvida. A gente hoje está falando do Luiz Castro aqui no Botafogo. Se fosse outro treinador, já tinha sido mandado embora. O Voivoda ano passado no Brasileiro. Voivoda. Ficou na zona de rebaixamento a primeira fase, o primeiro turno do Brasileiro inteiro. Sem dúvida. O próprio Abel, o primeiro ano dele, não fez foi legal. um Perdeu ano o título na chegada. Perdeu o título, era tido como um time que só jogava em transição, né? Para transição, quando o cara pega a bola, dá um bicão para frente, outro corre atrás. Vocês inventaram tanta palavra nova no futebol, Márcio. Eu sou da época que eu gosto de falar do contra-ataque, o meia-direita, o meia-esquerda. Transição era ligação direta, Exato. Extremas, equilibrantes, é o bendito no ponta. Mas eu também acho, por exemplo, a modernidade ela veio, ela é natural, mas... Eu não entendo como, não sei. Mas será que eu perdi o jogo só pela pronúncia da fala? Não, é que estão tentando sofisticar o futebol, e acho que esse é o nosso, é um dos reflexos do nosso insucesso como país disputando Copa do Mundo. Eu ainda acho, Fernandinho, de verdade, eu ainda acho que a gente precisa levar mais a Copa do Mundo mais a sério, porque é um torneio curto. Eu acho que a gente precisa parar com isso de levar família, levar um monte de gente. Eu acho que tem outros valores. E realmente jogar quem tá naquele momento melhor, sabe? Porque, a gente ia ver Copa do Mundo, a gente tinha um respeito com essa camisa, né? E hoje ganhou, perdeu, tá tudo bem? Não tá tudo bem.
Não tá tudo bem. Eu não gosto Mas disso. todo mundo fala que o problema não é o jogador, é o técnico. Os técnicos estão defasados, Eu os acho que técnicos estão superados. eu acho que são todos. Eu acho que todo mundo tem muita culpa aí. Mas normalmente o dedo se aponta para o técnico. As decisões é dele, né? Então, mas nós, e dentro dessa responsabilização que é o senso comum da sociedade, da população, os nossos técnicos realmente estão defasados, estão superados? Olha, eu vou falar o que eu penso. Eu não tenho o rabo preso com ninguém, mas eu acho que ficou um hiato aí dos treinadores um pouco mais antigos, né? Com uma modernidade. Eu acho que ficou um vazio aí, principalmente, como você falou, o treinador paizão, né? Não tem mais, não existe mais espaço só para o rachão, só para o churrasco. É, a camisa hoje não ganha mais jogo há muito tempo, né? Eu acho que você precisa, a terminologia, ela indifere, porque eu também xingo, eu também falo palavrão. Mas hoje ela é usada principalmente para qualificar os treinadores. Ah, o cara, termos, os caras acham que a terminologia, os métodos de treinamento, ou como se apresenta a preparação num time de futebol, hoje ela pelo menos Você é avaliado pela forma que você passa. passa a percepção para a sociedade, porque o cara fala, como a gente falava 10, 15 anos atrás, e hoje o cara usa uma nova terminologia, porque além do futebol, além dos resultados, a percepção das pessoas é também muito importante para a construção ou a desconstrução da carreira de alguém, de um treinador. Então, a gente o futebol hoje está sendo julgado por variantes que antes não existiam. E estão colocando aí os treinadores, como nossos treinadores, como ultrapassados. Principalmente vocês hoje, você se inclui nisso, os treinadores da nova geração, que estão vindo com tudo, que não sei o que lá. Cara, eu acho que todos têm os seus... Como comparar a seleção de 70 com a seleção de 94? Aquele período, aquela de 70... foi o máximo. A de 94 foi o máximo também, porque ganhou, mas com situações completamente 2002 foi o diferentes. máximo. Também, com situações completamente Claro, diferentes. momentos diferentes. Mas, em geral, os caras estão ultrapassados e os novos são mais atuantes ou são mais especializados ou adaptados a esse novo mundo do futebol que enquadra a linguagem também? Eu acho que tem treinador ultrapassado. Tem. Tem. Tem nego enganando. Como diz na gíria de futebol, tem gente roubando. Tem gente roubando. E tem cara novo que não tem bagagem para sustentar só com a terminologia. Não tem. Eu sou um cara que... Eu fiz em 94... Eu subi para o profissional para fazer alguns jogos treinos com o Tele Santana. Então, eu aprendi muito com aquele senhor ali, que era um cara extremamente... Eu via ele fazer... Rabugento, mas conhecia. Nossa senhora, morando dentro de um CT. Revolucionador em alguns momentos. O que ele fez com o Vitor, com o Macedo, com o Cafu. Já foi para a seleção de volante quando ele era lateral. Elivelto. Então, assim, eu peguei muita coisa ali, eu já observava muito, né? Então, assim, é um cara que eu tenho muita como referência. Eu acho que tem dos dois lados. Tem treinadores muito bons e tem treinadores muito ruins. Trabalhando. Tem mesmo, tem. E não é só o brasileiro. Tem estrangeiro muito ruim. Tá vindo muito treinador que no país dele não tem capacidade para trabalhar e estão trazendo. Por quê? Porque é estrangeiro. Ou a culpa foi dos nossos técnicos Também, que permitiram? Permitiram, não tenha dúvida. Não tenha E dúvida. nós não estamos falando aqui em xenofobia, em De preservação de nenhum. casa, estamos falando em incompetência. Em 2015, eu fiz a licença B da CBF. Estava tendo uma briga dos acadêmicos com os ex-atletas. E eu fiz um questionamento. Falei, por que não colocar um acadêmico com um ex-atleta junto para se trabalhar? Me chamaram de louco, porque assim, o acadêmico ia lá e falava, você nunca bateu numa bola, você nunca cruzou. O atleta. Mas esse é um grande erro do futebol. Sempre se afastou dos centros de estudo. E o futebol é um centro de prática para as teorias do estudo serem colocadas dentro do jogo. E hoje a gente não convive com isso. Hoje eu tenho um auxiliar técnico que é o Márcio Goiano. Que é ex-boleiro. Jogou na Portuguesa, jogou no Internacional de Porto Alegre. É um cara que teve um vestiário de verdade, jogou. É um cara que procura se especializar, está terminando a licença A, terminou a licença A,
que eu pedi para ele ir fazendo. Então, assim, é um cara que me complementa, é um cara que eu ajudo de uma forma, ele me ajuda, eu acho que... Isso aconteceu na Bandeirantes quando o Luciano do Vale trouxe os boleiros para Perfeito. comentar junto com os jornalistas de formação aí Perfeito. e abriu uma porta, porque é um visionário. Quem é visionário Tá louco. enxerga na E a frente. Bandeirantes era o quê? O canal do esporte. Ainda né? é. Né? Ainda é o canal do Exatamente. esporte. Ô, Márcio, você bateu na trave agora para pegar o Corinthians antes do Lucha, né? Você correu? Não veio a proposta. Ah, é? Sondagens aconteceram. Mas eu acho que, Fernandinho, a minha vida profissional, ela está sendo um alicerce. Eu estou construindo um alicerce, tudo no momento certo. São Bernardo não tinha série do Brasileiro em 2021. Eu fui campeão da Copa Paulista e dei a oportunidade para o São Bernardo jogar a Série D. Subi para a Série D o ano passado e hoje estou jogando a Série C. Tive inúmeras propostas, mas eu acho que eu quero me preparar de verdade para quando eu tiver a oportunidade, bater e ficar. Eu acho que a vida, a gente precisa ter pé no chão, a gente precisa ter calma, eu acho que a gente precisa ser inteligente. Estava falando para você, hoje a Série B é um triturador de treinador. Já foram quase 10 treinadores mandados embora em 5 rodadas. Estamos para sexta aí. Assim, é um absurdo. A falta de convicção também de quem comanda o futebol, ela é muito clara, né? Quem é o melhor técnico hoje aqui? Quem é o melhor técnico hoje aqui no Brasil? Olha, hoje aqui no Brasil, hoje eu acho que é o Fernando Diniz. Brasileiro é o Fernando Diniz. E o Vojvoda é o estrangeiro. Melhor que o Abel ou melhor que o Sampaoli? O Abel, eu acho que... E o Sampaoli é um cara que eu tenho como referência, mas o Abel, pelo resultado esportivo dele, é absurdo, né? Eu acho que Abel Ferreira, Vojvoda e Fernando Diniz são os 3 treinadores aí com melhores resultados, né? Mas o Abel, sem dúvida nenhuma, pelo que ele conquistou, pelo que ele está fazendo, é o Abel. Você vai ser o melhor técnico do Brasil? Eu me preparo para isso, né? Um dia me perguntaram assim, pô, onde você quer chegar? Eu falei, pô, eu podia ser treinador de uma Champions League, né? Sonhar, por que não? Mas eu me preparo para um dia chegar. Mas eu quero ser, com certeza. Hoje você ganha grana no futebol? Eu tenho um bom salário, graças a Deus. Graças a Deus. Ganho. Que bom. E hoje você consegue viver melhor do que você vivia? Ah, vivo. Hoje, graças a Deus, aí eu tenho uma estrutura muito boa pelo meu trabalho, né? Hoje eu posso deixar a Fabi, olha, toca as coisas aí que eu pago as contas. Cara, muito moleque passou na tua mão, principalmente acho que a geração do Santos foram onde surgiram mais jogadores, assim, que de repente estouraram e tem possibilidade de arrebentar, né? O Santos e Corinthians, né? Acho que o Corinthians eu passei por várias categorias e passei por vários jogadores. Quem foram os caras do Corinthians que hoje estão aí? Marquinhos no Paris Saint-Germain. Pera. Malcom, Arana. Ele é volante ou ele é zagueiro, Marquinhos? Zagueiro. Sempre foi zagueiro. E tem uma história importante, porque nós somos campeões da Copa São Paulo em 2012 e ele subiu para o profissional e o Tite não usou ele. O Tite falou que ele ia ser lateral direito. E aí ele foi emprestado para Roma, fizeram um baita... emprestamos... Foi embora de graça, com preço fixado de 5 milhões de euros. 5 milhões de euros. Aí o Castan machucou na Roma, a Roma pagou 5 milhões e vendeu para o Paris Saint-Germain por 34 milhões. Aí na volta do Tite ele falou, pô, Márcio, eu errei. Mas faz parte, né? Não, sim, você não pode... Não foi por... Não, de forma nenhuma. Intenção, uma avaliação. Cara, os jogadores que passaram pela tua mão, quem é melhor, o Yuri Alberto ou o Marcos Leonardo? Para mim, Marcos Leonardo. Por quê? Ele faz gol, cheira gol. Ele é um atacante ali absurdo. E o Dudu ou o Roger Guedes, quem é melhor? Dudu. Por quê? Eu acho que ele é mais decisivo. É? É. E por que o Dudu nunca foi pra seleção, cara, pra valer? Tem que perguntar pro treinador. Você levaria? Ah, com certeza. Dudu seria teu jogador de seleção brasileira? O Dudu teve momentos importantes ali que com certeza deveria já ter ido. Gabigol ou Rony? Gabigol. E você, Barleta ou Mantuan, que o Corinthians mandou lá para o Zenit e o Zenit que quer contratar? Mantuan foi meu jogador, né? Então, no Sub-11. É bom? É bom.
Muito bom jogador. Melhor que o Barleta, que passou na sua São mão características também? diferentes. Eu acho que o Mantua ele é mais um meio atacante, mas o Christian precisa de mais oportunidade e ele precisa ter personalidade também para poder fazer o que ele fazia no São Bernardo. Quem é o melhor que você jogou contra? Boleiro. Eu joguei contra o Vinícius Júnior. Eu perdi 2 campeonatos pro Flamengo com o Vinícius Júnior Moleque acabando com o jogo. Moleque é Foi fenômeno. absurdo. Isso aí sub-15, sub-17, hein? Ele já era com certeza diferente, mas foi o jogador que me deu mais trabalho, foi o Vinícius. Quantas horas por dia você trabalha? Eu moro no CT. Eu não tenho hora. Como eu moro no CT? Eu fico full E a Fabi, time. você não vai para casa com teus filhos? Eu vou de final de semana. Sério? Pera, você mora no CT? O São Bernardo tem um CT em Atibaia. É. E a gente tem um acordo que quando eu vou fazer os meus trabalhos, eu fico dentro do CT para vivenciar todos os setores do clube. Então, eu fico lá todos os dias e vou para casa só de final de semana. Você não leva as crianças na escola? Difícil, só quando eu tenho folga. Segunda-feira, quando eu tenho folga, eu tenho que fazer tudo em um dia. Mas eu acredito para ter um sucesso, você precisa vivenciar o clube. E é isso que eu faço. Então, por isso que eu falo que a Fabiana é diferente. Mas o casamento, eu já tô com ela há 23 anos, né? É. Dá tempo para ter saudade, né? Quando começa a ter problema, eu vou embora. E, Márcio, eu vou falar agora por experiência própria e talvez você viva isso também. Eu tinha ano na minha vida como repórter rodando que eu ficava mais de 200 dias fora de casa. Seleção brasileira, eliminatória brasileira, da nossa. Cara, eu não vi meu filho crescer, eu tenho um só. E há uns anos eu parei, né, que eu estou agora como apresentador na Band, e é um preço danado que a gente paga, velho. E você tá pagando isso consciente, né, cara? Meu filho de 19 anos, o Luca, eu não vi várias fases da vida dele. A gente que não voltam tá em nenhuma mais. foto. A gente não participou da quermesse, da dança. Festa Dia das Mães, Dia dos Pais, eu nunca tô. É complicado. Mas são escolhas, né? Então, por isso que eu uso o Tele Santana como referência, porque ele fazia isso no São Paulo. Ele morava no CT, né? E em 2016 eu tive a oportunidade de ir para Inglaterra e vi o Leeds. E tava o Bielsa lá. O Bielsa pediu pro clube fazer uma casa dentro do CT para ele morar. E ele fazia reuniões com comissão técnica de noite, ele acordava cedo. Eu não tenho essa pretensão, mas eu acredito que eu estar lá, por exemplo, vivenciando o clube. Hoje eu vou na cozinha, eu vou na fisioterapia, eu vou na fisiologia, eu monto trabalhos em contraturno, eu consigo ter o clube muito na minha mão, na gestão realmente. Hoje o treinador, a evolução é essa, Fernandinho. É você ter uma gestão mais sistêmica. Se você entender que o treinador, ele não só mais é o trabalho de campo, ele tem o extra-campo, ele tem... E eu faço isso muito no São Bernardo, sem dúvida nenhuma, e é o que eu acredito, né? Então, as coisas vão andando dessa forma. Eu sou um cara, por exemplo, eu marco uma reunião com a minha comissão técnica, ontem assistindo o jogo do Corinthians com o Atlético Mineiro, mas eu assisti São Paulo Sport, eu assisti Palmeiras e Fortaleza, eu assisti Inter e América. Então a gente vai colocando e a gente pede uma pizza. Então tem momentos certos para fazer reuniões sérias, mas poder descontrair. Mudei a rotina do CT, porque quando eu cheguei lá, o cara treinava e ia embora. O cara chegava para treinar 9 horas, e aí, o que nós vamos fazer hoje? Meio-dia ia embora, chegava no outro dia. Eu acho que tá aí a grande diferença dos clubes grandes hoje. Se você pegar o Ferguson, se você pegar esses caras, o Bielsa, se você pegar o Tele, eu acho que... O futebol merece tudo isso na sua vida? Merece. O futebol, ele é mágico, né? O futebol, ele é diferente. Eu acho que nós brasileiros precisamos entender isso dessa forma, precisar vivenciar mais, respeitar mais o futebol. Nós vamos ganhar outra Copa do Mundo? Eu espero que eu seja o treinador uma vez, que a pessoa, coisa linda. Tomara. Obrigado, Márcio. Belo papo, cara. Sabe Legal. que eu sempre te acompanhei,
É um prazer, a gente já se encontrou aí, você fez jogos Sim. meus também na base. Sim. É um prazer, fiquei muito feliz quando eu fui convidado e falei, pô, tenho que ir lá, que é um cara que eu tenho um respeito. Obrigado. Então, parabéns aí, sucesso para você aí. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço a oportunidade. Eu acho que é muito importante, cara, a gente tentar entender o lado humano que envolve o trabalhador do futebol. O treinador, o jogador, o médico, o roupeiro, o massagista. Tem muita coisa em jogo, cara. Tem muita. O jogo é a última ponta. Você abriu mão da tua vida dentro do teu acordo familiar, de poder viver. E é uma coisa que é muito importante. A gente não pode esquecer nunca, cara. Embaixo da camisa do técnico, do jogador, do roupeiro, do massagista, tem gente. Tem o um ser futebol, humano. às vezes, some. Isso some da visão das pessoas. Então, acho que é muito importante. Foi muito legal você mostrar esse teu momento de ascensão, um pouquinho da tua vida, e acho que é uma oportunidade rara, e acho que o futebol a gente tem que preservar isso, Márcio. É um jogo, mas a gente não pode deixar que é um jogo praticado por seres humanos. A gente não pode nunca esquecer isso. Eu sempre falo para meus atletas que nós vamos ganhar, perder, empatar. E é isso daí. Se preparar para isso, né? Porque é um jogo. Do outro lado tem equipe também que se prepara. Então, tem que ter muito respeito com as pessoas que vivem o futebol. Vocês, jornalistas que estão aí também, abrem mão de muita coisa. Não é fácil, mas precisa ter muito respeito. E a coisa que todo mundo tem em comum, a gente adora o que a gente faz. Perfeito. Aquele abraço. Valeu. Aí, Márcio Zanardi, Obrigado, técnico Fê. de futebol do Brasil. Eu que agradeço, Márcio, pela gentileza. Papo de Boleiro, você acompanha no Spotify, no YouTube. Você sabe, aqui a conversa é diferente. Valeu.